A Vera é analista da SBPA e também professora de História e uma pensadora junguiana, né, tentando levar o pensamento de Jung, articulando com os fenômenos da sociedade, da cultura e da política adiante. Então, deixo vocês agora, Vera, é com você. Vicente, só um comentário, é muito bom estudar com você, viu? Essa parceria aí, esse grupo tem sido muito bom nesse período, muito criativo, bem bacana. Bom, vamos entrar aqui. Hoje, gente, eu decidi não trazer nenhum texto já fechado, não estou trazendo PowerPoint, porque eu acho que é um tema que parece simples, não é, é complexo, mas é um texto que me pega no meu coração, acho muito importante para a gente nesse momento. Então, a minha ideia mesmo é, vamos falar sobre esse tema, vamos conversar depois, vamos trocar ideias, talvez até vamos trocar angústias também, né? Não é? Que é um momento bastante difícil. Como o Vicente falou, né, quer dizer, minha primeira formação foi em História, acabei o ensino médio, fui fazer História na UF, no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há muito tempo, mas eu sou do Rio de Janeiro e me formei em História lá. E depois, mais tarde, minha segunda formação, dei 31 anos de aula de História, e aí resolvi fazer Psicologia, voltar para trás, fiz Psicologia, depois fiz o curso de formação de analista na SBPA. E, claro, isso enquanto dava aula de História contemporânea, né? Então, pensar psicologicamente a História, né? E historicamente a Psicologia, tentando olhar, né, essa vivência coletiva que nós temos, né, de uma psique coletiva que se constela, né, quando a gente fala de um povo, de uma nação, né, pensar tudo isso sempre foi muito importante. Eu comecei já, sei lá, há bastante tempo, no começo realmente não repercutia, as pessoas não achavam assim, que não havia grande interesse, né, nesse caminho, ou pouco, e de uns anos para cá, realmente, o interesse cresceu muito, por razões óbvias, né, o que eu acho ótimo, porque eu acho que falta o olhar do psicólogo quando a gente fala da história contemporânea, né? E claro que já tem muita coisa por aí, já tem muita coisa escrita no Brasil, fora do Brasil, né? E eu acho muito bom, mas eu ainda acho que estamos começando, né? Ainda tem muita coisa para a gente pensar. E hoje, pela primeira vez, eu vou lembrar de uma outra formação que eu tive, porque hoje eu vou me dar o direito de lembrar essa formação tão importante, talvez quanto a psicologia, a formação em História, meus anos todos de aula, talvez mais importante do que tudo isso. Que eu também venho, né, de uma militância na luta clandestina contra a ditadura militar, né? E hoje eu vou tentar falar a partir dessas três formações que eu tenho, né? E pela primeira vez resolvi, vamos lá, vamos também a partir daí, ao falar de democracia no Brasil e ao falar de que eu acho que todos nós sabemos que a democracia no Brasil está ameaçada, né? Tanto ameaçada por um golpe de Estado, né, já que o presidente da República cansa de falar que ele é um admirador da ditadura militar, como também, é claro, né, o apoio que essa ideia dele, não é à toa que ele foi eleito, né, tem dentro da nossa sociedade. Então, há um risco, né? Mas, talvez nesse momento, eu até diria que eu acho que o risco maior não é de um golpe de Estado, me parece, quer dizer, acho eu, né, porque, na verdade, ninguém sabe nada, né? Mas do Bolsonaro ganhar a eleição, né, como em outros países tem acontecido, e ele vai ter, né, condições legais,
né, de mudar, né, enfim, leis, mudar regras, mudar funcionamentos, né, ter maioria no Supremo Tribunal Federal, né, ter maioria no Poder Judiciário, e, portanto, criar uma forma que está ficando, né, comum, existe em vários países, né, que é uma ditadura legal, uma ditadura com apoio popular, né, e que, a meu ver, é difícil, né, você combater algo que se justifica, não é, legalmente, que se justifica num apoio explícito popular, né. Acho que todo mundo está seguindo, vou mudar a afirmativa, né? Está seguindo o que vai... Temos uma Estou instabilidade no horrorizada. sinal? Como? Sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas deu uma travada. Se puder voltar uns 30 segundos, Vera? Gente, e vocês continuaram normais aqui para mim, se mexendo, né? Então, não sabia. Mas agora está normal, pode... Posso ir? Tá. Então, ou me manda um WhatsApp, né? Se der algum problema, tá, Pode deixar. Vicente? Bom, então, voltando, né? Que eu falei que eu estava falando de 7 de setembro, né? Não é isso? E bom, então acho que vocês não ouviram. E que eu falei que, né, que eu acho que todo mundo está sabendo, né, o que está acontecendo aí, o que está sendo planejado para o dia 7 de setembro, que eu considero gravíssimo, não acho, me parece, que não vai ser um golpe de Estado, né, como ele anunciou há um ano atrás e também não foi, até porque eu acho que ele, nesse momento, está jogando para ganhar a eleição, né? Então, quem ganha a eleição não precisa de golpe militar, né, ou golpe de Estado, claro. É melhor. Mas o que está acontecendo é uma coisa tão grave, né? Ele marcou, né, na verdade, um comício para Copacabana, como outros, para o dia 7 de setembro, lembrando que nós estaríamos comemorando 200 anos, né, da independência do Brasil, né, isso. Portanto, não se fala dos 200 anos, que é uma coisa, né, chama atenção, e quem vai festejar os 200 anos são os que apoiam ele, né? Porque ele fez um comício, decidiu que o Exército, as Forças Armadas, não fariam o desfile, que no Rio de Janeiro é para lá de tradicional, que é desde a época que é capital, que acontece no mesmo lugar, é importantíssimo, né? O primeiro Exército, né? Que desfila, né? Desfilava no centro da cidade, e vai, né, o Exército, então, não vai fazer seu desfile, não haverá, e eles farão comemorações durante o comício, não é? Então, é um apoio explícito das Forças Armadas, como eu não achei que eles teriam e vão, né, vão começar com canhões, aviões, navios passando no Oceano Atlântico, na praia de Copacabana, né? E, claro, né, haverá quem pensa e acha ótimo uma ditadura, acha que só há uma opinião possível e todas as outras são erradas, né? Então, se alguém tem que comemorar a independência do Brasil, os 200 anos, são eles, do jeito que eles querem, e quem discorda não apareça, né? Aquilo que todo mundo aqui sabe, que durante a ditadura militar tinha aquela frase que a gente via nos carros, né, as pessoas punham atrás do carro, né, decalques, né, que era aquele ame-o ou deixe-o, né? Ou seja, você pode comemorar ou então tchau, né? É muito grave, vai acontecer. E antes da gente falar de democracia, eu estava querendo compartilhar com vocês uma vivência minha, que foi muito forte e que eu acho que me marca, e por isso eu acho que nesse momento não dá para não lembrar aqui, né? Porque quando houve o golpe militar, eu tinha 11 anos, e me lembro perfeitamente do dia, né?
é interessante que grande parte das pessoas me dizem que não lembram, ou seus pais não lembram do dia do golpe e não foi importante. Mas, para mim, era impossível. Eu morava no Rio de Janeiro, com pais muito ativos e favoráveis ao golpe, preocupados, né? E muita gente, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ainda, né, tinha acabado de ser capital há pouco tempo, então ainda era um centro político importante naquele momento, muita coisa acontecia lá, não dava para não saber o que estava acontecendo. E eu lembro do medo da minha família, né? Nenhuma ditadura se impõe sem criar medo, né? A gente sabe disso, né? E do medo vem o ódio ao outro, né? Aquele que ameaça, né? E aí, claro, tem todo um caminho psicológico para a gente pensar os efeitos do medo, né? Quando você espalha o medo na população. E naquela época, minha família vivia com medo, e todo mundo que eu conhecia, porque todo mundo que eu conhecia apoiava o golpe. Os raríssimos estavam isolados, que não queriam o golpe. E eu lembro perfeitamente, né, do medo do comunismo, né, que naquela época, né, tinha Cuba, há pouco tempo tinha havido a Revolução, havia, de fato, né, um comunismo no mundo ameaçando, né, quem discordava. Claro que a esquerda no Brasil sempre foi fraca, e era fraca, né, não se achava, mas era, mas era vista e era divulgada como uma coisa perigosíssima, então, aqueles perigos que a gente sabe muito bem, né, que são divulgados até hoje, né, as empregadas domésticas tomando a casa das pessoas, né, e aí como é que vai ser, né, coisa muito séria, e olha lá, os marinheiros revoltados, e no Nordeste tem gente tem camponês fazendo liga, o que é isso, vai virar China. Então, essas coisas não tinha internet, mas era um boca a boca danado, né? Eu lembro perfeitamente o dia do comício da Central do Brasil, né, onde o Goulart fez um comício no Rio de Janeiro e Carlos Lacerda mandou as pessoas votarem quem era contra, tinha medo do comunismo, que pusesse velas nas janelas. E eu lembro perfeitamente da gente botando vela na janela, claro, eu ajudando minha mãe a botar vela na janela, meu pai, e vendo, e a gente telefonando para pessoas conhecidas, quantas velas vocês estão vendo, né? Era uma coisa de medo danado. E aí veio o golpe e minha família se acalmou, né? E não só a minha família se acalmou, todo mundo se acalmou perto de mim. Resolveram o problema, tiraram o Goulart, puseram um castelo branco, ótimo. E lembro deles falando, puxa, agora todo mundo que foi contra tem que ser preso, punido, expulso. E estava acontecendo isso, eu não sabia. Claro, eu tinha 11 anos, e estava vendo, né, uma grande repressão, que muitas vezes se esquece, né, porque se pensa na repressão que houve aos estudantes em 68, aos artistas, mas nessa época, uma repressão danada no meio operário, na esquerda, nas ligas camponesas do Nordeste, né, a coisa foi brava, 1/3 das Forças Armadas foram expulsas, não é? Muitos intelectuais foram proibidos de trabalhar, a coisa foi séria. Mas, em 68, vieram os estudantes, né, foram para as ruas com reivindicações, ainda esse segmento eram os filhos, né? E talvez achassem que os filhos se acalmariam, porque, estou falando, né, a elite brasileira inteira, ou quase inteira, estava a favor do golpe, feliz pelo golpe, diferente de hoje, que a gente pode dizer que ela está dividida, essa é uma discussão. Naquela época era quase todo mundo, e quem não foi faliu, né, porque eles arrumaram um jeito dessas pessoas não continuarem com seus negócios, né, tem vários exemplos. E depois veio, né, a luta estudantil, veio então o AI-5, né, e aquele período que então entra a Médici com um crescimento econômico e uma barbaridade, né, uma repressão imensa, né, a muitos setores, inclusive a esses estudantes e a esquerda, enfim. E se fala muito, né, dessa luta armada, né, que foi reprimida, não é que foi reprimida, foi destroçada, né, por eles, e se esquece que não foi só isso, né, quer dizer, principalmente depois que toda essa repressão aos grupos armados, né, aconteceu, muitos outros grupos, né, surgiram na clandestinidade tentando ser opções sem armas, né, porque isso aí não, né,
não dava para continuar, e a repressão continuou, né? A repressão não acabou com o Médici, né? A repressão continuou, muita gente presa, muita gente morta, muita gente torturada, né? E gente que, obviamente, que não eram parte, que nunca tinham feito parte da luta armada, né? Gente que defendia ideias, gente que se reunia clandestinamente, né? Uma reunião como a nossa, em pleno governo Geisel, né? Não seria permitido, né? Se vazasse a informação que a gente estaria aqui discutindo essas coisas, estávamos fritos, né? Não podíamos fazer isso, né? Isso podia gerar prisão para a gente, né? Então, a coisa toda foi longa, né, e foi muito grave, né, é muito triste, né, a gente tem um presidente que acha isso tudo uma maravilha, né, enfim. E eu lembro bem, né, que como minha família não acreditava que essas coisas, que essa repressão acontecesse, né, meu pai e minha mãe eram pessoas, uma classe média, e não acreditavam, não saía nada na imprensa, era uma censura total, né, as coisas aconteciam, a repressão acontecia e nada era divulgado, e eles diziam que não, isso é coisa de comunista, que fica dizendo coisas que não existem, né, não está acontecendo nada disso, e os jornaizinhos clandestinos rodando, né, a mão das pessoas, e não existe nada disso. Na minha família, não meu pai e minha mãe acabaram percebendo o que estava acontecendo num momento dramático, né? Quando, na vida feliz que eles levavam, normal, meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, não é? Eu estava na faculdade nessa época, aquela coisa toda, e, bom, aí já não estava mais na faculdade, já tinha me formado. E quando minha irmã, que nunca tinha feito trabalho, nunca tinha militado, era uma pessoa que era contra a ditadura, mas nunca tinha militado, ela era e é pediatra, trabalhava no hospital, tinha criança pequena, né, sabia o que estava acontecendo, mas nunca tinha se metido, e um belo dia ela some na rua, ela estava indo para o hospital, ela parava todo dia na casa de uma amiga para pegar leite materno, que a amiga tinha tido bebê, para levar lá para uma criança que estava precisando, e nesse momento ela é sequestrada, né, encapuçada, colocada atrás do carro, levada para o DOI-CODE, não foi torturada, eles sabiam que não era ela que eles estavam querendo, mas ficou sentada durante o dia inteiro, 24 horas, numa cadeira de choque, ouvindo berros, pessoas sendo torturadas ao lado dela e ela sendo perguntada por informações de pessoas da família dela, né? E meu pai, né, não queria acreditar, não é possível, quando ela foi solta, né, deixaram ela no meio da rua, que não era possível que isso tivesse acontecido, né? Não era, aconteceu, né? E isso é um pequeno detalhe, né, de muitas coisas que aconteceram, até uma coisa de final feliz, né? Ela ficou lá um dia, foi embora, foi solta e que bom, né? Está aí hoje, continua pediatra. Bom, e eu comecei com esse relato, né, porque eu acho que para chamar um pouco a gente a pensar a democracia, o que é a democracia, com essa questão, né? Claro que eu sou de uma geração muito marcada, né? Uma parte de uma geração, né, que ficou muito marcada por essa ditadura e que conhece mil histórias e que na época sabia mil histórias e viveu muitas coisas, enfim, né? Bom, e agora, eu já respondo a pergunta que eu fiz lá, né? Eu sou favorável à democracia, sempre, né, a um funcionamento democrático sempre, mesmo pensando num governo de esquerda, eu defendo um funcionamento democrático, isso gera, muitas vezes, algumas brigas com amigos, mas tudo bem, é a minha posição, e, enfim, então vamos começar a falar um pouco de democracia, o que é isso, né? E o que é isso, acho que todo mundo sabe, claro, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho, né? E a gente
pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque quando a gente fala o que é uma democracia, né, claro que a gente vai falar de uma democracia política, não é? De uma democracia, de um governo democrático, de um funcionamento democrático de um governo, não é? É neste nível, né, que a gente vai conversar hoje, né? Porque, claro, a gente pode falar de uma escola democrática, né? Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Bom, e quando a gente fala em democracia, a gente fala o quê? De um tipo de funcionamento, não é isso? De um tipo de funcionamento político. Lembrando que quando a gente fala de política, nós estamos falando do espaço de debate, de trocas de poder, aonde o poder é negociado, né? A política é isso, não é? É o espaço, peraí, deixa eu começar por aí. A política é um espaço, não é? Aonde o poder é disputado, certo? Até a gente fala, né, quer dizer, o que é a guerra? Né? A guerra, ela existe entre, né, dois países quando o espaço político não é suficiente para conter as contradições, né? Então, é o fim da política quando a coisa vai para a guerra, né? E, claro, que esse espaço político, ele pode ser autoritário, ele pode ser ditatorial e ele pode ser democrático. Então, o que é o democrático? É quando há um funcionamento, primeiro, baseado numa constituição em leis, não é isso? Constituição que deve, numa democracia, ser fruto de uma vontade popular, de um plebiscito, de uma eleição, de alguma coisa, de uma assembleia eleita para esse fim. Então, e a democracia é o funcionamento que vai respeitar, ou deve respeitar essa Constituição. Deve ter também um governo, não é? Dividido em poderes, aí isso vem do iluminismo, não é? Para que um controle o outro, o poder executivo, legislativo e judiciário, e que estarão submetidos a essa Constituição. Então, nada, nem ninguém está acima da Constituição numa democracia. Não é? Você pode mudar a Constituição, claro, né? Mas está todo mundo submetido. Essa é a grande novidade da democracia moderna, né? Do capitalismo, né? De 200 anos para cá. Não é? E uma democracia interessante, porque, claro, a gente tem vários tipos, aí a gente vai ter democracias mais radicais, menos radicais, mais problemáticas, com mais possibilidades. Uma democracia, ela deve garantir que minorias se façam presentes nessa disputa de poder, né? Então, não pode haver somente uma visão, né? Você tem que ter também a possibilidade de posições minoritárias que se façam presentes nessas disputas. Claro que não todas, a gente sabe disso mais do que muito bem, mas pelo menos algumas, né? Que haja uma diversidade nessa disputa, que ela represente não só a posição hegemônica, a posição majoritária, mas que também as posições minoritárias tenham que ser ali negociadas, inclusive, né? É claro que não há dúvida que a gente pode dizer que um funcionamento democrático, ele é muito mais adequado psicologicamente, ele é muito mais criativo, ele é muito mais imaginativo, ele reflete muito melhor a dinâmica psicológica daquele povo, né? Não é possível, né? Não temos só uma posição, né? A repressão a todas as outras é uma coisa totalmente doentia, né? E que gera doença, né? Gera patologia, né? Então, a democracia, com todos os seus limites, ela é mais psicológica, né? Digamos assim, né? É claro que quando a gente fala de defender a democracia no Brasil, né, que é minha posição, a gente, claro, que muita gente que é de esquerda, né, não que é de direita, que gosta de uma ditadura, mas gente que é de esquerda, muitas vezes fala, mas como é que a gente vai defender uma democracia quando essa democracia brasileira tem os limites que tem? Nós temos um país
que a gente sabe, de uma desigualdade absoluta, de injustiças permanentes, né? Uma Constituição que, em muitos pontos, fica só na letra da lei, ela não repercute na sociedade, né? Como defender a democracia brasileira se ela convive, né, com tamanhas injustiças, né? Agora, eu tendo a achar que ela pode conviver, que isso tudo é absolutamente verdade, mas que é melhor existir esse funcionamento minimamente democrático do que uma ditadura. Então, eu acho que eu vou pelo caminho de tentar alargar as liberdades, tentar alargar os direitos, né? Mas que isso só é possível dentro, quer dizer, aquela velha história, né? Se com a democracia as coisas estão complicadas, sem ela, eu acho que as coisas certamente ficarão muito piores, em todos os sentidos, né? Então, é por aí que eu vou, né? E quando a gente vai pensar em democracia, é legal a gente também lembrar que a força que se fala democracia no mundo de hoje é uma coisa relativamente recente, da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Porque, claro, sabemos que se a ideia de democracia nasceu na Grécia, ela já morreu em Roma, não é? Roma não teve um funcionamento democrático, teve um grande império, na Idade Média essa ideia desapareceu, não é isso? Na Idade Moderna também, né? E ela começa a ressurgir com a Revolução Francesa, claro, né, a independência americana, antes tinha havido a Revolução Inglesa, né, com o Iluminismo, né, liberdade, igualdade, fraternidade, em que essa ideia que do poder do povo, né, que o governo tem que estar limitado a leis feitas por esse próprio povo, né? Isso é da Revolução Francesa para cá, o que não é há muito tempo, né? Se a gente for pensar, né? 200 e poucos anos apenas para cá. Só que no século XIX, a ideia democrática ela ficou de lado, né, digamos assim, né? Falava-se mais em república, foi uma fase em que a Europa, onde tudo isso já havia surgido, estava a miséria aumentou muito, não é, com a Revolução Industrial, né, muita pobreza lá. Dentro de toda essa pobreza surge o pensamento socialista, não é, que fala na igualdade, fala numa outra realidade que consideravam, né, e a gente considera ainda hoje, claro, possível, né, uma ideia de mais fraternidade, mas a ideia de democracia também não era uma coisa muito forte, muito importante, né? Não se discutia em torno dessa palavra, né? Aí entramos no século XX, aí veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Revolução Russa, o tal do socialismo, de repente, vira o fantasma, né? É possível, isso pode derrubar muito medo aparece, quando aparece medo, nunca aparece coisa boa, né? E aí veio o nazismo e o fascismo, né, de governos autoritários que visavam manter o capitalismo nos países mais ameaçados, onde o fascismo e o nazismo ficaram mais fortes, como Itália, como Alemanha, não é? Por outro lado, né, o nazismo e o fascismo tinham um projeto, né? Eles queriam mandar matar todo mundo que não fosse da raça superior, claro, não é? Todo mundo que não pensasse como eles também, não é? Vai ser um horror de repressão em todos os lugares onde esse tipo de pensamento se impõe, mas eles tinham um projeto nacional, né? Então, Hitler tinha de arquitetura, museu, música, projeto para tudo, né? De uma grande Alemanha a ser construída. Né? E isso enganou muita gente, né? Que acabou apoiando, achando que essa grande Alemanha que surgiria valeria a pena. Né? Eu estou falando isso porque eu acho que a gente pode considerar que o fascismo atual, as diversas formas que se aproximam, né, desse pensamento fascista daquele momento, não tem exatamente um projeto nacional. Né? Quer dizer, qual é o projeto exatamente do bolsonarismo, né?
como ele fala, é destruir, por enquanto, né, construir exatamente o quê? Que tipo de escola, que tipo de universidade, que tipo de indústria, que tipo de economia, não é? O que que eles querem fazer com a Amazônia, é asfaltar mesmo a Amazônia? Não sei, né? É um projeto que não está claro, a não ser manter, claro, o mercado financeiro funcionando, né, o agronegócio também funcionando, mas como projeto de nação, não sabemos bem. Militarizar a escola pública, talvez, botar todo mundo marchando, uniformizado, batendo continência, criança de 7 anos, talvez. Né, onde eles querem chegar com isso, não sabemos, mas enfim. Mas naquele momento havia, né, um projeto muito claro, o que engana muito, né, claro, as pessoas que viviam naquele momento, né. Não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar, né, o que eu estou falando, né. E, claro, né, toda essa crise, né, que o capitalismo vai viver, vai gerar uma nova guerra mundial, né, vai vir, né, a Segunda Guerra Mundial, aonde os aliados vão ganhar, e esse posicionamento fascista, nazista, extremamente autoritário, é derrotado na guerra. Né? Os países que tinham, né, tinham abraçado essas ideias, e essas ideias estavam no poder, esses países perderam a guerra. E aí é que a ideia de democracia se afirma, até para fazer uma diferença, um contraponto, não é? E aí, para muitos, são os países democráticos lutando contra os países fascistas não democráticos. Né? Então, essa ideia vai se fortalecendo e se formando nesse momento. Né? E eu acho isso bastante importante para a gente pensar. Claro, e aí os aliados que tinham derrotado acabam se dividindo, né? Porque aí tem os soviéticos, que haviam, né, enfim, lutado e foram os primeiros, né, talvez os principais vencedores, né, naquele primeiro momento da luta, né, na Segunda Guerra Mundial, e aí também tinha que ter uma diferença, no início da Guerra Fria, né, e aí entra como? Bom, então são os democratas contra a cortina de ferro, né, então a democracia acaba sendo aquela que, digamos assim, a grande ideia a partir da Guerra Fria, né? Os países devem ser democráticos para não serem como é a União Soviética ou como foram os nazistas. Na América Latina vai haver uma contradição danada, porque enquanto os Estados Unidos, democracia, 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 e pela América Latina, muita ditadura, todas apoiadas pelos Estados Unidos naquele momento, né? Então, mas é porque o povo brasileiro não sabe votar. O ideal é a democracia, mas como não sabe votar, então temos que botar os militares no poder. E que se falava, e daqui a pouco está se falando de novo, que eles são a reserva moral do Brasil. Então, eles é que têm que estar no poder, porque eles sabem o que é bom para o povo brasileiro. O povo brasileiro é que não sabe. Né? E quem não sabe tem que ser reprimido e calado e censurado. Né? Então, a ideia de democracia chega, mas fica muito forte, marca, né, o mundo pós-guerra. Né? Não é fácil, hoje, o Bolsonaro defender uma ditadura, isso cria atritos internacionais muito claros. Não é tão simples mesmo, por isso é que eles estão tentando ganhar a eleição, com tudo, né, gente? Porque se eles ganham a eleição, eles podem criar uma ditadura disfarçada. Né? Uma ditadura que não é uma ditadura, foi eleita. Né? E é verdade, né? Como acontece na Hungria, por exemplo. Né? Bom, e acho que a gente, quando a gente estava falando, né, um pouquinho, né, de tudo isso, falei da história da democracia, eu acho que é interessante a gente lembrar que se a democracia só realmente se afirmou como ideia a partir da Segunda Guerra Mundial, imagina no Brasil, né? Nós não tivemos realmente, nós não temos uma tradição, a nossa tradição de democracia é muito recente, é muito frágil, pode ser destruída com uma certa facilidade, né? Então, a gente teve uma colonização, a gente teve um império, né, que não tinha nada de democracia, né? A gente teve uma república velha, onde as oligarquias mandavam e desmandavam, o resto ficava calado, era só votar em quem eles quisessem. Tivemos o governo de Getúlio, que faz realmente mudanças, começa a pensar num projeto nacional,
né, Getúlio, mas que, durante parte do governo dele, foi uma ditadura, ele também achou interessante, porque não calar os opositores, não é? Getúlio fez um projeto de nação que até hoje está presente, de uma forma ou de outra, mas que é interessante, né? Ele fez um projeto de nação que excluiu o campo, né? A gente esquece, muitas vezes, né, que o campo brasileiro não tinha direito trabalhista, que o campo brasileiro não tinha direito, as pessoas não tinham direito a se aposentar, que o campo brasileiro não tinha previdência, né? Então, aquelas multidões que saíam do campo miserável, né, para ir para as cidades para ter alguma coisa, né, para conseguir uma vida, para conseguir uma ascensão social. E era para isso que o campo não mudava, né? Para as oligarquias rurais ficarem satisfeitinhas com Getúlio e fornecer, não é, às cidades e a indústrias que surgiam mão de obra barata, desqualificada, analfabeta, e tudo isso que a gente sabe, né? Na década de 50, alguma coisa começa a mudar, né? E reivindicações começam a acontecer. E aí vem a ditadura, né? Eu tenho, até já escrevi sobre isso, né? Que eu acho que toda vez que no Brasil os nossos complexos coletivos começam a ser elaborados, algumas novidades começam a surgir, vem um golpe, vem começa uma ditadura, ou algo acontece que aquele governo é derrubado, né? Então, a gente vê isso no Estado Novo de Getúlio, a gente viu isso em 64, e por aí vamos, né? E, de fato, né, a década de 50, muitas mudanças aconteciam. A gente tinha um movimento trabalhista importante, lutas no campo, reivindicando mudanças no campo também, não é? Uma classe média que exigia mais universidades públicas, não é? Que exigia... o Brasil começava a fazer pesquisas importantes nas universidades que o próprio Getúlio havia criado, né? E vem a ditadura e acaba com essa brincadeira, não é? E o alvo, né, muito as universidades, os avanços tecnológicos, né, a cultura, né, que era riquíssima naquele momento, né, muitos artistas presos, muitas músicas censuradas, né? Enfim, não é isso? Agora, naquele momento, a ditadura militar, ela tinha um projeto, não é? Por isso é que eles queriam a ditadura. Era um projeto de acabar com aquele projeto nacionalista que Goulart continuava, não é? Criar um capitalismo em que parte fosse financiado com dinheiro estrangeiro, aberto às indústrias estrangeiras, não é? Um capitalismo diferente. Para atrair indústrias estrangeiras, a gente tinha, naquele momento, que vender alguma coisa, né? Por que eles viriam para o Brasil e não para a África do Sul ou para a Argentina? E o que o Brasil vendia naquele momento, ou tinha que vender, daí a ditadura militar, era mão de obra barata. A nossa mão de obra tinha que ser dócil, porque não podia mais fazer greve, e tinha que ser barata. Então, a ditadura militar vai ser caracterizada o tempo todo pelo arrocho salarial, diminuição de salário, né? Fim de greve absolutamente proibida, né? Para quê? Para vender. Venham para cá, nós temos o controle da situação, temos uma classe operária absolutamente silenciosa e silenciada, e ganha pouco, e trabalha muito, né? Essa coisa que o brasileiro não trabalha. Nessa época, a gente tinha jornada de trabalho de 48 horas semanais, né? A Europa inteira, Estados Unidos, era 40, né? Então, trabalha mais, então, daí começa a vir para cá, né? Indústria alemã, indústria italiana, indústria americana, todo mundo, indústria francesa, né? Todo mundo aqui para aproveitar da mão de obra barata, né? Porque o operário europeu e americano estavam ganhando bem, muito obrigada, né? Só que o projeto da ditadura foi implantado, mas não sei de onde as pessoas tiram a ideia que a época da ditadura militar foi uma época de
né, de bem-estar, né? A ditadura teve um crescimento na época do Médici de 4 anos, depois entra numa crise econômica horrorosa, né? A crise de 74 até 85, a inflação disparou, o déficit público era impressionante, não havia emprego, o desemprego era tremendo, e por aí vai. Né? Por isso é que ela foi derrubada, porque se ela tivesse gerado algum tipo de bem-estar econômico, pelo menos para metade da população, provavelmente ela tinha durado mais, ia para além de 85, não é? Mas teve uma crise econômica danada, que levou o movimento popular, até foram anos muito interessantes, né? Os anos de final da ditadura, de 77 à frente, né, até 85, talvez até 88, a Constituinte, né, em que o movimento popular foi para a rua, muitas reivindicações foram feitas, o abaixo à ditadura foi, né, teve o movimento das diretas já. Ora, gente, tudo isso foi embasado na crise econômica. Não é isso? Tem umas ideias sobre a ditadura militar que ganham a internet, ou ganham a cabeça das pessoas, que não é real, né? A escola pública era ótima. Não, foi a ditadura que criou leis, né, que geraram a escola pública que temos hoje, né? A escola pública pobre para criança pobre. E quem quiser uma boa educação, que pague. Né? E acabaram aquelas escolas públicas boas, que talvez aqui alguns pais tenham estudado, né? Enfim, e nesse processo final, né, o PT é criado, né, o Partido dos Trabalhadores, né, que é uma novidade na época, e está aí até hoje, né, quer dizer, está aí participando das eleições, todo mundo pensou que o PT fosse desaparecer, e parece que quem desapareceu foi o PSDB, né, que hoje é um partido fraco, e o PT está mal ou bem, está aí, sobreviveu. Né? E naquele momento surgiu, né, em 79, fruto dessas lutas todas, juntando a parte da Igreja Católica, que nesse momento se organizava e estava nas periferias da sociedade, né, muita gente se organizava dentro das igrejas, juntou a esquerda que vinha da luta contra a ditadura, né, depois da anistia pôde passar a ter uma vida legal, a surgir, e também, né, o movimento sindical, esse liderado pelo Lula, se juntaram e formaram esse partido lá em 79, que tem uma história para o Brasil, que podemos dizer relativamente longo já, né? Agora, o que eu queria dizer, e vou fechar com isso, é que o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, ela não surgiu com Bolsonaro, né? Ela sempre existiu. Então, ela apoiou a ditadura militar, ela apoiou o Estado Novo de Getúlio. Quando Juscelino Kubitschek foi eleito, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Plínio Salgado, que era o chefe dos fascistas brasileiros, dos integralistas brasileiros, ele teve 10% de votos. Quando o fascismo estava arrebentado no mundo todo, o Plínio Salgado estava tendo 10% dos votos. É muita coisa. Não é? Mostrando que essa extrema-direita sempre existiu no Brasil, apoiou a ditadura, uma parte do exército foi contra o fim da ditadura, né? O Silvio Frota tentou, em 77, dar um golpe de Estado e botar a extrema-direita no poder. Todo esse tempo, até 85, a gente teve bombas, que não se fala disso mais, né? Não sei, mas bombas em bancas de jornais que vendiam jornais de esquerda. A OAB do Rio de Janeiro, a secretária foi morta numa bomba terrorista mandada para lá. Tentaram botar uma bomba lá no Rio Centro, né, num show de jovens artistas, né, que comemoravam o 1º de maio, e tentaram explodir aquilo lá, centenas poderiam ter sido mortos. Né? Então, a extrema-direita sempre existiu. O problema é que, depois, né, quando o Bolsonaro se candidata, né, ele organiza a extrema-direita, uma extrema-direita espalhada, às vezes com vergonha de dizer o que exatamente pensava, né, e, de repente, ele organiza e diz: o meu grande ídolo é um torturador.
Ninguém falou nada, se ele falou, ficou por isso, pelo contrário, ganhou gente, né? Ganhou gente apoiando, não é? E eu acho que a tortura é uma coisa para a gente pensar, é muito forte no Brasil, sempre foi, caracterizou a ditadura militar, como em nenhum outro país, alguns assassinaram mais, a gente assassinou menos, mas torturou mais. Tem uma coisa aí na nossa história, no nosso funcionamento psíquico sombrio para burro por aí, do controle do corpo, que a gente precisa ver. Tanto é que ele falou e ficou falado, né? Não foi preso, né? Por defender um torturador no parlamento brasileiro. Não sei se ele deveria ser preso, mas no mínimo ser censurado, né? E ele organizou. Então, independente da vitória de quem, se é Bolsonaro que vai ganhar, Lula vai ganhar, o Ciro vai ganhar, sei lá quem é que vai ganhar, eu estou com muito medo que seja o Bolsonaro, acho que ele está se fortalecendo e talvez ele seja possível ele ganhar. A extrema-direita está organizada, né? Ela está com asas, ela aparece nas ruas, né? Quem está fazendo campanha na rua está impressionado, né? Como é que, de repente, aquelas pessoas que depois de 18 ficaram meio caladas voltam a defender ideias e com muito, né? O medo que gera o ódio, o medo, né? Medo do quê? O medo de um Brasil diferente, o medo que a família acabe, o medo que a propriedade acabe, o medo que as igrejas sejam fechadas, sei lá que medos são esses que geram, medos não elaborados podem gerar ódio e violência, né? Então, a gente está vivendo um momento bastante complicado. Bom, vou parar. Falei, Vicente, que 1 hora era muito, acabei pegando todo esse tempo. Espero que eu tenha colocado questões para a gente conversar, porque eu acho que a conversa é muito importante, né? Até queria ter falado um pouco menos. É isso, Vicente. Imagina, Vera, foi excelente e acho que você ter trazido um pouco da tua história pessoal, né, deu uma tonalidade afetiva aqui para a gente que fez com que a gente se engajasse com a sua fala de uma maneira muito fácil. Bom, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, quem quiser fazer perguntas pode colocar no chat ou levantar a mão, tá? E enquanto o pessoal se organiza, já vi que a Ana levantou a mão, eu vou começar fazendo uma pergunta e logo em seguida eu passo para a Ana e na medida que vocês forem perguntando e erguendo a mão, eu vou passando a palavra, tá bom? Bom, a minha pergunta é a seguinte, Vera, a gente viu ontem o caso da tentativa de assassinato da Cristina Kirchner, né, na Argentina, por um extremista da extrema-direita, organizado pela extrema-direita argentina, porém ele é brasileiro, bolsonarista, e a minha pergunta é a seguinte, né, o presidente da Argentina declara hoje, né, o dia seguinte, como feriado nacional e convoca a população às ruas. Convoca a população a defender a não violência, a defender a democracia, né? Por que o brasileiro não se horroriza mais? E aonde está o espírito do brasileiro que não tem essa capacidade de mobilização, tal como a gente está vendo na Argentina agora, visto o acontecimento com a Cristina? Mas, o Vicente, essa é a pergunta, não tem uma brincadeira que fala, essa é a pergunta, né, da resposta de $1 milhão, né? Não tem uma brincadeira que se faz isso, assim? Que essa é a grande questão, né? Eu não sei responder. Eu acho que, bom, sobre o que aconteceu na Argentina, vou ser bem sincera, que obviamente eu estou sabendo, eu li a respeito, mas não tive muito tempo hoje de falar, de ver
enfim, todos os noticiários, né? Enfim, porque trabalhei quase o dia todo, então, ou seja, né, se é uma coisa mais organizada ou é um lobo solitário, né? Parece que não é, né? Enfim, e que, de fato, houve uma mobilização. É interessante que está tendo justamente agora, lá em Buenos Aires, acaba domingo, o Congresso Jungiano Internacional. Gente da Europa, né, muita gente do Brasil, né, está acontecendo agora lá, né, então eu recebi vários filminhos, né, dos brasileiros lá filmando do hotel, onde está tendo o Congresso, multidões passando, desfilando, fazendo passeatas na frente do hotel, né, então até vi mais deles do que da televisão. Agora, no Brasil, eu vivi uma época de grande mobilização, não é? Essa época do final da ditadura militar, uma, havia, enfim, um descontentamento imenso, né, com a ditadura, por muitas razões, e era, né, eu lembro de um livro que saiu na época, que era São Paulo foi o centro dessas mobilizações, né, que era São Paulo em Movimento, né, que a periferia estava toda organizada, mobilizada, as mulheres da periferia dando banho, né, se mobilizando por reivindicações, a luta pela anistia, não conseguiu seu objetivo, mas ela foi linda, ela foi importantíssima, né, enfim. E multidões na rua, né, nós tivemos, né, e agora não está havendo, né? Não está havendo uma mobilização, né? As pessoas parece que elas estão ou esperando as eleições, ou um pouco assim, não tão empolgadas, né? Está havendo realmente, né? Eu acho que a gente passou, né? Acho que o Lava Jato, né? Tudo que aconteceu, tanta gente presa do próprio PT, tantas acusações. Eu acho que o impeachment da Dilma, né? Eu acho que teve uma história muito, houve uma derrota, não é? Que talvez não tenha sido ainda elaborada. Mas por outro lado, né, a gente vê tanta indignação, né? Meus amigos, todo mundo ultra indignado com o bolsonarismo, o que é isso? Todo mundo apavorado, né, que ele ganhe, e, no entanto, a gente não sente, né? As pessoas não estão se manifestando fora das redes sociais. Claro que algumas pessoas já me falaram, Vera, você é de outro tempo, hoje em dia basta falar nas redes sociais. É que eu acho que não basta, né? E essas imagens que os amigos que estão no congresso lá em Buenos Aires me mandaram são muito fortes, né? Então, eu acho que a rede social, é claro, importantíssima, tem um papel importante, mas você não fura o bloqueio, a gente fala com a gente mesmo, não é? Agora, uma manifestação na rua fura o bloqueio, não é? E não está havendo, mas eu não sei, tenho hipóteses, né? Mas talvez falte esperança, talvez falte um objetivo, né? A gente sabia pelo que a gente lutava naquele momento. Era o fim da ditadura militar e era pela democracia e pelo socialismo, né? Essa ideia era muito forte naquele momento, né? E hoje talvez seja só o fora Bolsonaro, não é? Então é pouco, talvez. Não sei, o que você acha, Vicente? E o que vocês acham, por favor? Ajudem nessa reflexão. Eu não vou tomar tempo aqui falando das minhas considerações, porque eu vou falar amanhã, né? Amanhã daí... Aí você fala. Mas vamos lá, então. Vamos passar, então, para a Ana, que ela está com a mãozinha levantada. Pode falar, Ana. Só liberar o microfone. Tá com o microfone. Ok, eu pensei que você que liberava. Gente, eu estou muito emocionada porque eu sou fã da Vera, eu fui contemporânea da Vera, como eu coloquei no chat. E admirava ela desde aquela época. Isso é uma coisa impressionante. Então, eu estou achando o máximo e muita coincidência também. Eu também me aposentei em 18 e como professora de história e aí resolvi começar o curso
junguiano exatamente durante a pandemia. Então, foi assim uma coisa... Depois a gente conversa sobre isso. Mas Legal. eu queria conversar sobre essa questão de um foco, né? Que eu acho que a gente tem, para mim, o foco é essa resistência contra o fascismo. Só que isso, como é que a gente coloca isso para as pessoas? Essa é a minha grande questão. Porque está todo mundo, essa pergunta do Vicente, por exemplo, eu acho que as pessoas estão meio anestesiadas mesmo da prática, né? Política mesmo, né? Da manifestação, da luta por alguma coisa, né? Todo mundo tem uma necessidade de lutar, mas está com pouca prática, né? A gente passou muitos anos. Então, essa é a minha grande questão. Como que nós, como profissionais, poderemos entrar nessa área, entendeu? Que é na cena política, entendeu? Como é que seria, com que palavras de ordem, como é que seria? Para mim, é a resistência contra o fascismo, é a democracia, de fato. Mas isso eu acho que é uma coisa legal para debater com outros profissionais, né? Eu queria ouvir das pessoas isso. Uhum. Vamos deixar mais gente falar, Ana? Ou eu falo? Como é que é? Deixar... Vamos rodar. Quer ir respondendo, Vera, enquanto alguém se propõe aí a circular também a palavra a partir da provocação da Ana? Uhum. Mas, gente, fiquem à vontade, tá? Vamos, quem quiser falar, fala. É muito bom, né? A gente poder falar com liberdade. E eu estava pensando, né, Ana, enfim, que eu acho que o psicólogo está começando a pensar numa participação política como psicólogo, não só como cidadão, né? Inclusive, psicólogos morreram durante a ditadura, né? Falar nisso, né? Tiveram militâncias importantes, né? No Brasil, fora a Argentina. Mas a psicologia mesmo era ainda, e eu acho que ainda é muito, né, uma psicologia principalmente muito voltada para o consultório, muito voltada para o atendimento individual, né? Eu acho que as faculdades estão começando a sair desse caminho só, né, até porque não é simples, né, para todo mundo, mas ainda é muito por aí, né, a formação do psicólogo, né? E trabalhar numa UBS, trabalhar numa escola, né? Eu acho escândalo a escola pública brasileira não ter pelo menos um psicólogo em cada escola pública. Né? E essa não é uma reivindicação que eu vejo entre psicólogos. Entendeu? Não sei o que é isso. Ninguém acha importante, é isso? Só a escola privada tem direito a psicólogo dentro da escola? E escola pública, ninguém? Quer dizer, até para o mercado de trabalho, né, gente? Como mais gente poderia ganhar seu dinheiro como psicólogo, né? Enfim, então, mas eu acho que a gente está começando a entender que nós, como psicólogos, temos um olhar para contribuir, né? Um olhar da psique, que pode contribuir, até para isso que a gente está falando, porque a gente não está indo para a rua, né? Eu acho que é uma questão para não apenas a sociologia responder, a psicologia também, não é? Mas vamos lá, né? Quem quer falar? Vamos. Tá, eu vou ler uma pergunta do chat aqui, do Joel. Já houve algum período mais desafiador para a democracia desde a redemocratização? Para mim? Acho que não. É, Não, é desafiador para a democracia, eu acho que a gente tá vivendo o mais grave, porque a gente, depois da redemocratização, lembrando, né, gente, que a nossa Constituinte, ela foi fruto, ela teve mudanças importantíssimas, o SUS não existiria sem a Constituição, né? Ela que pensou uma saúde para todo mundo. Então, desde a eleição do Collor, todos os problemas que existiram, governo que cai, governo que entra, né?
mas a gente não vivemos, né, não tivemos um momento tão grave quanto agora. O que vocês acham? Vou aproveitar aqui e vou ler mais uma, então. Eduardo, você quer que eu leia a sua pergunta ou você quer fazê-la? Pode ler, você. Estou guardando também. Ah, tá bom. Tranquilo, então. Então, vou ler aqui no chat, tá? Parece impossível desvincular a história de nossos complexos culturais, né? Me parece que a ideia de se dar bem a todo custo, privilegiar o meu e da minha família, em detrimento do coletivo, a mistura do público com o privado, a corrupção endêmica, o patriarcalismo estrutural que tem a misoginia e o machismo como sintomas, o homem como chefe da família, senhor de engenho, a ideia de querer ganhar voz com base no grito e na porrada ou no tiro. Sempre fomos assim? Daí a pergunta: quais as articulações que você faz a partir da nossa história com a construção desse imaginário fascista e nossos complexos culturais? É que eu acho que o Brasil não é uma coisa só, né? Não é isso? Nós somos extremamente diferentes e, né, em muitos aspectos, né? Então, a gente é complicado. Eu acho que sim, eu acho que a gente sempre teve essas questões que hoje estão sendo defendidas pelo bolsonarismo, elas sempre estiveram presentes, né? Então, se ele defendeu o torturador, a tortura nunca acabou nos presídios brasileiros. Aliás, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar uma comissão que havia para tentar evitar ir atrás, né, de denúncias para acabar, ou tentar acabar com a tortura nos presídios. Uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com isso, não é? Programas de televisão defendiam coisas absolutamente violentas, né? E durante todo esse período, a gente teve comunidades indígenas sendo ameaçadas e índios sendo assassinados, né? A gente teve, durante todo esse período, invasão de terras e, né, o desejo de acabar com terras indígenas é coisa que vem de muito antes do bolsonarismo, né? Então, eu acho, sim, né, vivemos numa sociedade patriarcal, né, com uma corrupção endêmica, né, com aquela coisa que faz parte do capitalismo, né, também, né, gente? Eu vou me dar melhor, eu quero crescer na vida, mesmo que todo mundo em torno de mim fique pior do que está, né? Isso é o mérito, né? Mas é o mérito, pode, né? Mas a gente tem isso tudo muito forte, né? Até porque, veja, gente, eu gosto muito da ideia que quem primeiro falou sobre isso foi Florestan Fernandes, né? Aquele sociólogo importantíssimo, que já faleceu há um tempão, e que era isso, né? O capitalismo brasileiro né, não se firmou como um todo, né? Nós temos um país que carrega, né, coisas que vêm de outras épocas, né? Coisas que em outros países são inadmissíveis, né? A gente tem um segmento da população que apoia, né, ditadura, que apoia. E eu não estou falando do eleitor do Bolsonaro, né? Eu estou falando daqueles 20%, talvez 30%. Não é qualquer eleitor do Bolsonaro, tá? Mas aqueles 30% que é o bolsonarismo raiz, é a extrema-direita raiz, que defende tudo isso. Gente, nós somos o único país que eu conheça, pode ser que tenha outro que eu não saiba, em que a ideia de direitos humanos é vista como um absurdo, como ridículo, né? Direitos humanos, gente, aquela carta, depois da Segunda Guerra Mundial, com direitos óbvios. Óbvios, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à escola, todo mundo tem direito à casa, né? Porque antes não tinham, né? As colônias, os judeus, né? Então, são coisas óbvias,
e que, de repente, no Brasil virou, né, direito de bandido, quem defende direitos humanos defende direito de bandidos, não existe direitos humanos. Isso é de um conservadorismo, de uma violência, isso no Brasil é voz corrente. Até outro dia eu estava vendo uma conversa, por exemplo, a esquerda entra pouco nessa história dos direitos humanos, porque é como se fosse quase uma batalha perdida. Você falar em direitos humanos, cai o mundo em cima. Você está defendendo bandido? O que é isso? Vamos lá, na ordem, Neto, você. Oi, Vera. Oi, gente. Eu ia perguntar alguma coisa nessa linha aí do absurdo, mas eu acho que você já falou, né? E é tão absurdo que é quase incomentável, né? A gente fica meio sem palavra quando começa a tentar pensar essa coisa. Então, eu queria mudar de linha de pergunta, porque você trouxe uma experiência pessoal muito, muito envolvida no processo todo, inclusive no processo da ideia da censura. Você usou a palavra, falou da censura aí também, num dado momento, quando você estava falando, né, do Bolsonaro defendendo o torturador, que deveria ter sido censurado, né? E aí a gente tem uma disparidade gigantesca, né, da ideia de censura, né? A gente sai lá do afasta de mim esse cálice, né, a luta contra aquela censura, e hoje um tipo de censura necessário que meio que não existe, que não está aí, né? E que inclusive é uma das bandeiras, né, um dos estandartes ideológicos do bolsonarismo, né? Uma coisa meio importada, meio estadunidense, importada, da coisa da liberdade e tal. E aí eu queria saber, assim, o que você pensa, o que você acha desse percurso da censura, do lugar da censura, que tipo de lugar que talvez ela poderia ou não ter hoje, que tipo de discussão ela precisa ou não ter hoje. Eu não vou negar, né, que talvez de tudo que eu falei de improviso aqui, né? Então, foi uma palavra que, na hora que eu falei, eu senti que ela não era a palavra que eu queria falar. Porque eu quis falar, usei essa palavra, querendo dizer que ele deveria ter sido censurado, entende? Criticado, talvez fosse a palavra melhor. E eu usei censura, né? Mas não vou escapar dela, não, vamos falar dela, né? Porque é claro que uma democracia, gente, você não pode defender coisas contra a lei. Não é? Olha, gente, e é claro que quando eu estou falando assim, uma democracia, eu estou pensando ele falando lá no parlamento. Agora, obviamente que eu, até para poder falar nisso, eu tenho que falar essa coisa. Eu segui e concordei na época, né, quando o PT foi formado, na década de 80, desculpa, a gente, vou falar isso rapidamente, havia uma discussão muito grande, né, se valia a pena continuar dentro do PT a se pensar numa revolução que acabasse, sabe, que implantasse o socialismo, porque isso parecia tão absolutamente distante, ou se você defendia o que vai ser chamado de um projeto democrático popular, que significaria um projeto que tentaria ampliar a democracia, criar leis que favorecessem os mais pobres, que ampliasse, né, enfim, criasse uma justiça que fosse de fato justa, e por aí vai, né? Então, a ideia de você criar um programa que tivesse a base, né, das necessidades populares e que se brigasse fora e dentro, né, do governo, do parlamento, para que essas reivindicações fossem sendo aceitas, né? O contrário do que a gente vive de uns anos para cá, claro, né? Então, eu não acho que as leis, a democracia é a democracia que temos, é essa que a gente tem que manter. Não, a gente tem que melhorá-la muito, muito, né? E ampliar, né, direitos, né? Ampliar. Mas, imaginando a que existe hoje, não é?
a gente não pode defender a morte de alguém, a gente não pode defender, sei lá, roubos, não é isso? E, principalmente, a gente não pode defender tortura, a gente não pode defender uma ditadura militar, uma ditadura, o fim o fechamento da Constituinte, não é? Quer dizer, do ponto de vista da democracia, isso não pode ser feito. Como hoje na Alemanha, ai de alguém, né? Há um levante na Alemanha se alguém falar, Auschwitz foi uma beleza. Pronto, Deus me livre, né? As pessoas vão para a rua. As mobilizações acontecem contra a extrema-direita, que existe também dentro da Alemanha, mas que eles não permitem que se organize, né? Então, eu acho sim que o problema é que a censura, quando aconteceu durante a ditadura, gravíssima, né? Importantíssima, fortíssima, ela não era um juiz julgando, ela não era do Supremo Tribunal Federal dizendo isso aí está contra a nossa Constituição, né? Era um grupo de censores, não é? Que censuravam exatamente, não permitiam a divulgação exatamente daquilo que denunciaria o que estaria fora de uma Constituição democrática, minimamente, ou mesmo dos direitos humanos, internacionalmente. O Brasil é signatário dessa carta, né? Então, daí que, inclusive, né, muitos organismos internacionais ajudaram, né, na luta contra a ditadura no final, né? Inclusive a Anistia Internacional. Né? Então, é diferente, né? Uma coisa é você, numa democracia, você não permitir que se defenda tortura, e a outra coisa é não permitir que se denuncie a tortura. Né? Não sei se ficou claro. Beleza, Neto? Então, tá bom. Então, seguindo aqui na ordem. Ana, pode falar. Não? Você está com a mão levantada? Não. Eu só não consegui abaixar a mão. Ah, tá bom. Tranquilo. Então, vamos lá para a Bruna. Então, eu ia falar até da pergunta da Ana, que vocês falaram, de falar por um olhar mais psicológico também, eu fiquei refletindo aqui, fui um pouco longe até, eu pensei como quanto isso está muito amarrado com o sistema capitalista, racional, né? Por que as pessoas não querem mudar, não vão para a rua, não... porque a gente foi colocado num lugar onde tem que produzir, tem que ser rico, e a gente tem que fazer dinheiro, e não tem tempo para pensar em outra coisa, né? Não tem tempo para ser criativo, não tem tempo para as minorias, para um lugar diferente. E como a nossa psique está sendo construída assim, né? Na clínica, imagino que você deve receber muito paciente que está com esse tipo de pensamento, e a gente lá vai tentando entrar com um recurso diferente. E eu acho que é o reflexo mesmo da psique do sistema capitalista, né? Eu não tenho tempo para pensar nisso, eu tenho que trabalhar e fazer o meu dinheiro, e no meu descanso eu tenho que produzir mais, e trabalhar em outro lugar e fazer um freela. Então, parece que está todo mundo muito cansado também, né? Muito... não consegue achar uma brecha para as minorias, para a diferença, para olhar para esse olhar mais criativo, que é o que esse outro lado vem trazer, né? Não sei, eu fiquei pensando um pouco nisso. E certamente, né, Bruna, só rapidamente, só teve 1 milhão, que era até mais, talvez, de pessoas em São Paulo, na época das diretas já, 1 milhão e tanto no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, milhões de pessoas, né, foram às ruas pedindo eleições diretas, porque estava uma crise econômica danada. Claro que também as denúncias, o que tinha sido censurado veio à tona, então, né? Mas não é só isso, né? É quando também a inflação chegou a 30% ao mês.
Mexeu no Né? Você já bolso, imagina, né? não é? Um desemprego danado. A gasolina, você tinha, você punha a gasolina das 8 à noite, no fim de semana, os postos fechavam. As pessoas não podiam viajar gastando mais de um tanque durante o fim de semana. A crise era muito grande, né? Então, realmente favoreceu que muita gente participasse, né, nesse momento particular. Talvez a gente não tenha chegado nesse, né, nesse momento, e estamos saindo de uma pandemia, né, gente, também temos que lembrar isso, né, tem uma série de questões, mas não tem uma resposta ainda não, tem muita gente estudando essa questão. São vários fatores, provavelmente, um deles esse, né, que as pessoas estão muito individualizadas trabalhando, né, eu trabalho, eu tenho que me virar, entendeu? Não tem mais nem a greve, né, bancário não faz mais greve, não é isso? Por aumento salarial, uma coisa coletiva. Por quê? Porque eles arrumaram um jeito que cada um ganha uma coisa segundo o que faz, não é isso? Então, você tira, cada um, eu tenho que lutar contra os meus colegas para conseguir ter mais pontos para, no final do ano, ganhar um bônus maior do que meus colegas. Então, a gente tem cada vez mais, no neoliberalismo, coisas que separam, que individualizam, não é? E que talvez dificultem mesmo, né, pensar o coletivo, né? Não sei, é muita coisa, eu acho, tudo somado. Um comentário aqui no chat do José Tarcísio. José, você quer que eu leia ou você quer falar? Eu? Tá. Então ele comenta assim: censura tem o significado de advertência. Quem defende a tortura ou o torturador deve ser censurado, ou seja, advertido. Como ele falou isso no parlamento, caberia ao parlamento. Não houve uma grita nem das esquerdas, devido à enorme propaganda que foi feita em torno da corrupção, que, na minha opinião, foi uma fantasia de corrupção. Não maior do que em outras épocas, incluindo FHC e a atual. Penso que o quadro geral foi engolido sem crítica, contribuindo que não houvesse atenção adequada ao fato. Quer comentar, Vera? Aí eu quero. É que, quando eu estava falando que o Bolsonaro... Porque, gente, o Bolsonaro era o bobão da corte. Vocês lembram disso? Que ele aparecia naquele programa CQC, todo mundo rindo dele, fazendo perguntas e ele falando as bobagens, né? Era um deputado meio bobão, né? Visto assim. Não era bobão, não, né? Bom, e ele começou a ver com seriedade, não é? Quando ele, no dia do impeachment da Dilma, ao falar o seu voto, ele falou o nome do torturador da Dilma, que teria sido, né, o terror dela. Gente, o que é isso? E eu acho que a esquerda falou, claro, naquele momento estava todo mundo, né, foi um momento de uma derrota muito importante, não é? Mas eu acho que muita gente falou, mas passou. O problema é que muita gente passou a olhar ele com bons olhos porque ele falou isso. Entende? Quem achou horrível não teve força, ficou em minoria. E a partir daí ele começou a ser um mito. Ele virou mito nesse momento. A Do bobão para o escritora, mito em 1 minuto. a escritora e jornalista Eliane Brum, ela fala, eu concordo com a fala dela, por isso estou trazendo, que o Bolsonaro não ter saído preso daquela sessão foi o início da derrocada da democracia brasileira. Aquele ponto foi chave para tudo que sucedeu depois. Enfim, acho algo interessante para a gente pensar. Ele passou a ser olhado, o Bolsonaro passou a ser olhado com assim, né, com bons olhos por talvez 20% da população,
neste momento, a partir daí. Neto, acho que antes de passar para você, o José levantou a mão, acho que ele provavelmente vai comentar sobre a questão que já está rolando, então daí... Pode falar então, José. Pois é, boa noite para todo mundo, boa noite, Vera, parabéns pela tua fala. Eu tenho uma irmã que estudou História também, ela é um pouco mais velha que eu, talvez tenha mais ou menos a sua idade, né? Mas, enfim, voltando para essa questão aqui, que eu achei muito interessante o ponto que você coloca, que esse instante inaugura o instante que ele defende o Ustra, então inaugura o fundamento do mito, né? Eu acho que isso é interessante, a gente não dá para imaginar que ele tenha articulado isso de alguma forma. Foi um ato de continuidade daquilo que ele sempre foi, e que sempre foi indevidamente tratado como o bobão, né? Talvez esse que seja uma fotografia da psique brasileira, onde ela trata as coisas tem a tendência, quem sabe, de tratar com uma certa leviandade, e a crítica vai até o ponto só onde gera piada, gera o xiste. E ela não passa para a fase de causar indignação. Então, o que eu vejo é que a indignação tem alcance curto aqui. Em geral, eu não vejo as pessoas se indignarem. As pessoas veem alguém batendo carteira na rua e não ficam indignadas, não tomam uma atitude nenhuma. Mas o que eu vejo, o que eu tentei falar naquele pedaço que eu escrevi aí, é o seguinte: a gente vinha sofrendo metodicamente, desde 2003, uma propaganda muito grande em torno de enfraquecimento do governo que tinha se estabelecido. E depois que o governo começou a fazer as coisas que fazia, a nossa economia andou muito bem. Nós passamos, naquela época, por várias crises econômicas mundiais, e no Brasil, lembram daquela frase da Marolinha? Comparado com o que ocorreu fora do Brasil, aqui era Marolinha mesmo. E era graças, do ponto de vista econômico, foi graças a ter entrado tanta gente no consumo. Né? Teve primeiro incentivo à geladeira, depois outros eletrodomésticos, depois a carro. Nunca se vendeu tanto carro barato no Brasil, agora reverteu-se totalmente. O maior número de vendas é de carros. Então, isso tudo denota a participação das classes na sociedade, né? O grau de participação. Bom, não obstante isso, a propaganda veio de que o PT é corrupto, a esquerda não presta, e vai por ideia fora. Isso os meios de comunicação trataram de fazer metodicamente. Eu lembro que aquela foto aérea do sítio de Atibaia, que nunca teve no nome do Lula, vocês lembram daquela foto aérea? Por que vocês lembram daquela foto aérea? Porque aquilo foi veiculado mais vezes que propaganda da Volkswagen, propaganda da Coca-Cola, propaganda das grandes indústrias que sempre foram propaganda de banco, de cerveja, etc. A chamada do Jornal passava, olha, no Jornal Nacional vai ter isso, aquilo, e punha a foto do sítio do Lula, né? Então, não era uma notícia. Como é que um jornal, que se chama jornal, passa a mesma notícia com a mesma foto durante semanas e semanas a fio? Foram meses tratando do assunto dessa maneira. Então, isso é propaganda. A propaganda, esse termo propaganda, Vera, depois você fala melhor do que eu onde que ele surgiu. O pessoal acho que vai gostar de ouvir, mas isso é propaganda. Uma mentira então, repetida 1000 vezes se torna verdade. Repetida 1000 vezes. Então, isso aí também faz parte do medo. A própria esquerda, na minha opinião, foi muito fraca em se defender desse tipo de ataque. E eu não sei se também não se indignaram adequadamente, não tiveram um espírito crítico para
avaliar as consequências, vai para o daí afora. E isso é um pecado mortal. Então, o espírito crítico, ele precisa estar sempre aceso, e precisa estar sempre ligando algum princípio de indignação. E as pessoas precisam tomar iniciativa quando ficam indignadas. E tudo isso estava sendo massacrado desde 2003, metodicamente. Prenderam um dos mais políticos naquela época, que vocês vão até dar risada, se eu lembrar o nome dele agora, não vou lembrar. Ele acabou-se, né? Foi preso durante, você vê, por causa de operações do Mensalão, né? Que ele seria o braço direito do Lula, e não a Dilma, para receber uma próxima um próximo governo, né? E ele estava preso, e ele foi preso injustamente, porque ele fazia a mesma coisa que foi feita desde sempre. Operava politicamente o funcionamento do Congresso para obter apoio suficiente para, né? Então, esse termo, o maior caso de corrupção da história do Brasil, essa frase, desde a primeira vez que ela foi proferida, eu me perguntava, tá, mostra os números. Se é o maior caso de corrupção da história do Brasil, essa frase falada desse jeito, ela tem que ser acompanhada dos números. Se ela não é acompanhada dos números, ela é só uma frase de efeito. Então, é isso que eu estou chamando da falta do espírito crítico. Então, quando chega no dia da votação do impeachment e nas outras votações acessórias, né, que não foi uma votação, foram várias, e ele mais de uma vez veio aí, claro que teve aquele dia, aquele minuto que ele falou do Ustra, né, e o terror da Dilma. Depois ela desfez dessa frase, ele falou assim, nunca foi, não será, mas ela não deveria desfazer também, ela devia mostrar indignação para todo mundo, né? Pelo menos para ensinar para a gente como é que se fica indignado, porque ela um dia foi indignada, ela foi presa e ela foi torturada, e como é que a gente, numa hora dessas, não reverte em benefício da realidade, em benefício de uma história medonha, que ninguém gostaria de ver, né? Em vez disso, não, estão falando agora em medo de fechar igrejas. Então, não, a gente tem que ter medo de fechar a democracia, né? Que eu acho que é muito incipiente no Brasil. Não pode, uma diferença. Então, a gente, ao longo da palestra, fui articulando essas coisas, né? Então, aquele ponto, né? Achei muito interessante trazer. Eu acho que existe, então, na formação, né, do pensamento crítico, a cada instante, precisa ter crítica de qualidade e ela precisa estar acessível a um grande número de pessoas. Então, naquele instante, se perdeu a oportunidade de fazer isso. Então, não é só esperar uma moção de censura vinda do próprio Congresso, porque lá as coisas funcionam diferente, né? Mas não poderíamos, por outro lado, ter um Congresso funcionando dessa forma, sem ter uma crítica adequada e constante também. Assim como se quis criticar o que seria a corrupção. É nesse sentido que eu digo a fantasia da corrupção, não que eu digo que não há. Tá? Que fique claro isso, né? Da forma como está escrito lá, dá a impressão que eu acho que a corrupção é uma fantasia. Não, não é, ela existe. Sempre existiu, né? As indignações e as pessoas que ficam indignadas, elas precisam ser mais persistentes e ter habilidade suficiente para motivar as outras pessoas em função disso, né? E acho que, conforme você disse, né, estávamos num estado de derrota, todo mundo acabado, vendo aquele pedaço da história ser enterrado de forma tão vil, né, mas também sem ter argumento para fazer alguma coisa, porque, afinal de contas, a corrupção, quem vai dizer alguma coisa contra a corrupção? Só que não é. E, nesse caso, eu digo que era uma fantasia. E acho que aí entra de volta na nossa... um dos temas que puxa essa sequência de palestras aqui, né? Que são as imagens da democracia. A gente foi derrotado pela criação de uma imagem.
Mas se você puder falar, Vera, da palavra propaganda, porque ela é um formador de imagens, né? Eu acho que, não sei, fica uma ideia. Mas vamos, mas eu queria pegar um pouco essa história da corrupção que você, né? Porque até você falou isso no começo, tudo essa sua fala, porque eu acho que a gente tem que olhar essa questão. E com coragem. Porque eu diria o seguinte, gente, a corrupção é endêmica no Brasil, certo? Todas essas construtoras mais famosas, todas elas, desde Brasília, elas enriqueceram e ficaram através de dando dinheiro para conseguir as obras, né? E por aí vai. Só que só se lembra de corrupção, e corrupção passa a ser algo que derruba governo no Brasil, quando se quer derrubar um governo. Aí a questão da corrupção aparece. É o mar de lama, quando estavam querendo derrubar o Getúlio Vargas, que ele se matou, né? Então, ele estava sendo acusado de corrupção. Depois que ele saiu do governo, ninguém mais falou disso, né? Então, porque a gente sabe que a corrupção mexe, né, a classe média, né, principalmente, ela fica muito indignada com a questão da corrupção. Então, vamos derrubar Getúlio? Falamos na corrupção. Depois, vamos derrubar João Goulart? Uma das coisas era contra o comunismo e contra a corrupção. Depois que eles entraram, ninguém mais falou da corrupção do Juscelino Kubitschek, que tudo indica ia ganhar a eleição, se não fosse a ditadura. Então, a corrupção naquela época era o mote, corrupção, roubam, roubam, roubam. Os militares não vão roubar. Ah, tá, né? E aí veio a ditadura militar. Aí apareceu a corrupção, na época que também resolveram derrubar o Collor, não é isso? E apareceu a corrupção quando quiseram derrubar. A decisão de derrubar, de tirar o PT, a Dilma do poder, foi anterior a começar a se falar da corrupção. Por isso que quem, de fato, quer mudar o Brasil tem que tomar muito cuidado com esse assunto. Mas a coisa é complicada, não é? Também não é simples. Eu acho que o PT, né, a partir de depois da vitória do Collor, né, quando houve uma desmobilização, o PT começou a perceber que ele, para conseguir concorrer, as eleições são muito caras, não dava só para vender broxinho, precisava receber dinheiro de empresa. Entendeu? E isso começa, é complicado, porque você precisa receber dinheiro de empresa, mas a empresa pede coisas. Ou vai dar de graça o dinheiro para financiar a campanha de alguém do PT. Então, é um jogo complicadíssimo. Como é que se chega ao poder numa campanha, se ganha uma eleição sem grande mobilização popular, sem ter muito dinheiro? Então, houve uma luta grande no Congresso para que as empresas fossem proibidas de dar. Hoje só pode CPF, você não pode dar CNPJ, não pode doar. E antes eles davam, era por baixo do pano, né? Eles davam, não era de CNPJ nada, dava do Caixa 2, né? E financiava as eleições. Então, e o PT, quando chegou ao poder, né, a gente fala da mala de dinheiro, havia. Por quê? Porque eles quiseram governar com maioria na Câmara, com apoio no Congresso Nacional. E a gente sabe que a grande parte ali do Congresso Nacional só vota ganhando dinheiro. E quanto mais o governo é de esquerda, mais caro eles vendem o voto. É assim, não é? Então, aquela coisa do mensalão, da mala de dinheiro, não sei o quê, aconteceu. Só que cá entre nós, gente, mala de dinheiro é nada perto da corrupção que houve agora com Bolsonaro. Legal. As emendas secretas. Eles passaram bilhões, não haveria mala, né? Nem uma casa para botar todo o dinheiro. Dinheiro que foi direitinho para a mão dos deputados em troca do apoio a Bolsonaro, porque o Centrão não queria dar no começo, deu em troca de dinheiro. Alguém fala sobre isso? Até fala, mas não da forma escandalosa, propagandística, o Jornal Nacional falando com aquele cano de dinheiro saindo todos os dias, certo?
E também você não está na hora, né? A classe média cansou com essa história de corrupção, né? Pegou a história, Lula é corrupto, Bolsonaro não é. Não é isso? Então, a coisa digamos assim, o governo é complicado, né? Se Lula ganhar, não é? Ele vai ter que ter apoio popular, né? Ele vai ter que ter apoio no Congresso. Ou ele governa botando o povo na rua. Mas, pelo visto, não vai conseguir. Então, ele vai ter... Como é que ele vai conseguir apoio? Ele vai ter que mantendo as emendas secretas? Não é? Com a mala de dinheiro, não vai dar mais certo. Né? Isso não há dúvida. Né? Como é que você convence pessoas que vendem seu voto? Quanto mais a gente vê aquele congressista falando eu sou contra, é porque ele quer vender no final, do Centrão, quer vender no final um voto mais caro. Então, de fato, a esquerda entrar nesse jogo, né, é muito complicado. Então, a meu ver, o governo, quando a Dilma ganhou por pouco, o PSDB decidiu derrubar a Dilma, com apoio da elite brasileira. A Globo decidiu derrubar a Dilma. Eles decidiram, eles imobilizaram o governo da Dilma. A Dilma até quis fazer cortes, botou aquele cara que eu estou esquecendo o nome, de ministro da Economia, do agrado como é que era o nome dele? Do agrado do mercado financeiro para fazer mudança. Eles paralisaram, com o Eduardo Cunha, eles paralisaram o governo da Dilma. A Dilma não conseguiu fazer nada. Jogaram no Brasil numa crise, achando que tudo bem, deixa a crise, que depois vai entrar o PSDB e rapidinho a gente sai da crise. Só que aí falharam, né? Uma parte errou, porque o PSDB se ferrou, não é isso? Acabou também vindo à tona coisas de corrupção, né? A grande parte dos deputados do PSDB hoje votam junto com Bolsonaro, né? É o Bolsodória de São Paulo. Né? E o PSDB, cadê? Não é isso? E chegou a extrema-direita, foi ao poder. Por isso a encrenquinha com a Globo, porque não era combinado que era a extrema-direita, né? Que ia chegar ao poder. Né? Agora, é isso que acabou acontecendo. Então, eu digo, a corrupção existe. Agora, eu concordo com você que, no caso, muitos ali... Quer dizer, não é que não houve corrupção, obviamente que houve, né? Houve financiamento, houve dinheiro para financiar a eleição, algumas pessoas pegaram para si próprias. Agora, era um desejo de acabar com a esquerda brasileira, né? Então, de fato, quer dizer, o chefe da quadrilha ganhar para passar votações o apartamento, aquele apartamento no Guarujá, que nunca chegou, né, que custava, na época, 1 milhão, não é isso? E o sítio de Atibaia, eu sempre, quando eu penso no sítio de Atibaia, eu imagino o cara da OAS, por exemplo, falando, Lula, deixa que a gente faz a reforma, imagina, você está aí no governo, Dona Marisa Tatão, deixa que a gente faz para você. Certo? E ele foi condenado por isso, né? Né? Nunca teve no nome dele nenhuma coisa nem a outra. E nunca acharam dinheiro nenhum. Aí vai, mas ele tem. Bom, gente, a Lava Jato não achou? Não conseguiu os bilhões que ele teria ganho? Eu acho que não tem. Na minha opinião. Né, que não tem. Eles arrumaram uma desculpa para prender. Porque senão ele teria ganho em 18, o Lula. Não é? Então, é isso, a corrupção serve, quando querem derrubar um governo, lembra da corrupção. Quando não querem derrubar um governo, a corrupção fica solta. Não é? Agora, a propaganda que você estava falando, eu não sei se é isso que você está querendo dizer, porque a propaganda política começa com o nazismo, com Hitler, né? Em que eles começam a criar filminhos de propaganda obrigatórios em todos os cinemas antes do cinema começar.
né? Então, é com ele, essa ideia de filminhos, é dali, rádio, né? Não tinha televisão, mas tinha cinema, né? Que todo mundo ia. Então, todo mundo via aquele cinema, que é uma coisa horrorosa, aqueles filmes deles. Né? Um negócio, assim, inacreditável, né? E é que eu temo que coisas horríveis comecem, né? Enfim, que a gente piore essa nossa situação, que já está dura, né? Beleza. Olha, a gente está aí com o tempo quase finalizando, então eu vou ler aqui um comentário do Joel no chat. A Vera, se quiser, comenta. Depois eu passo para o Neto fazer a pergunta dele e a gente encerra, tá? Então o Joel diz assim: eu me preocupo com os aspectos simbólicos e performáticos da era digital. Defender a impunidade de um Ustra no passado é abrir brecha para se tolerar a impunidade do presente. Há uma efervescência de individualidades semelhante ao que acontece na queda de vários impérios, desde a Biblioteca de Alexandria até as jornadas de junho de 2012, acho que ele quer dizer 2013, né, que marcou o declínio do PT, mas também ergueu novas lideranças de todos os espectros democráticos ou não. As redes sociais só ampliaram esse alcance. Quer comentar, Vera? Ai, sempre dá vontade, né? Pode falar, tranquilo. Né? De comentar tanta coisa, né? Que eu acho que, não sei, eu acho que a gente poderia continuar a pensar, de fato, 2013 houve, a gente pode falar que foi o início do declínio, né? Do apoio ao PT, certamente, né? E uma das razões, gente, é que havia também, porque a Lava Jato não teria feito tanto sucesso, o Moro não teria feito tanto sucesso, se não houvesse também uma insatisfação com o governo do PT, na classe média, principalmente, né? Então, eu acho que a gente tem que ver né, quando... Até a gente estava falando outro dia disso, né, Vicente, sobre esse assunto, que a classe média estava insatisfeita, né? Foi ela que principalmente foi à rua em 2013. Porque, de fato, se você começa a mudar um pouco a desigualdade no Brasil, a tendência é que segmentos, principalmente da classe média, se sintam ameaçados. Porque, digamos assim, os muito ricos, gente, só se sentem ameaçados se alguém quiser fechar o Itaú, né? Aí vão se sentir ameaçados, mas isso está fora de cogitação, né? Então, quer dizer, só a cota na universidade, o aumento do salário mínimo, os muito ricos não se sentem ameaçados. Até porque qualquer coisa manda o filho estudar nos Estados Unidos, certo? Ou vai morar em Portugal e só vem aqui só de vez em quando, né? Os que, de fato, se sentem mais ameaçados pela democratização de direitos é uma classe média, que morre de medo de empobrecer, morre de medo de perder o emprego, morre de medo de não conseguir pagar a escola para o seu filho, não é? Mas que se sente mais, né? E que, de repente, começou a não gostar dessa história de cota, né? Negros nas universidades federais, né? Começaram a não gostar dessa história de aumento de salário mínimo, começaram a não gostar de uma série de coisas que democratizavam coisas que são vistas como privilégios, não é? Então, essa classe média é que vai aderir, principalmente, com ânimo, com indignação, à luta contra a corrupção, né? Até porque, gente, para corromper, você tem que ter poder ou dinheiro, né? A classe média normalmente não tem, né? Então, no máximo, é o guarda de trânsito, né? Que dá um dinheirinho para não pegar a multa, né? Mas aqueles grandes escândalos, dinheiro, cifras, a Odebrecht pagando, o Petrobras, não sei o quê, é um mundo que não faz parte da vida da classe média, né? E que levava uma indignação contra um governo que havia diminuído ou democratizado privilégios.
né? Então, aquela conversa de agora filho de porteiro está indo para a universidade, né, do Guedes, agora empregada doméstica está indo para a Disneylândia, né, está andando de avião, né? Isso gerou, ou a empregada doméstica tem que ganhar mais, porque agora tem o e-social, né, e o salário mínimo sobe acima da inflação, e o meu salário não. Então, o meu condomínio está muito caro, porque o porteiro tem que ganhar mais, e ter tudo legalzinho no papel, todos os direitos. Então, tem uma classe média que se sentiu exprimida nessa história toda, né? E acabou... E essa, eu acho que foi uma parte importante, que foi as ruas em 13, e não deixou de ir mais, né? Que se indignou com estádios só para a Copa, né? Quando os hospitais, e o que é real, né? Teve erro aí, né, gente? Né? Que precisam ser olhados com coragem para serem superados, né? Teve coisa... Puxa, mas peguei essa parte e esqueci do começo da pergunta. Dá tempo para você refazer? Que eu ia falar do começo, depois me animei com essa parte. Desculpa, gente. Não? Vamos em frente? Ele estava falando aqui que me preocupo com aspectos simbólicos e performáticos da era digital, defender a impunidade de um Ustra no passado e abrir brecha para tolerar a impunidade do presente. Eu já sei o que era. É que depois eu peguei um ponto, esqueci, que eu fiquei com vontade de falar, mas eu não sei se dá tempo. Porque, na verdade, quando a gente fala da indignação, que eu concordo plenamente, que a gente não pode deixar de se indignar, né? É a questão que, na verdade, sempre houve a impunidade, né? O Bolsonaro aos torturadores, por exemplo, aos assassinos, né? Aos ditadores, né? E seus comparsas, né? Quando o Bolsonaro fala do Ustra, a anistia que veio não era a anistia que era desejada nas ruas pela esquerda, pelas mães que perderam seus filhos, né? Pelas pessoas que tinham sido exiladas e torturadas de montanha no Brasil, né? Não foi esse. E seus aliados, e muita gente que não tinha passado por nada disso, que foi às ruas também, né? Que era a tal da anistia ampla, geral e restrita. Eles arrumaram um jeito de fazer uma anistia que só anistiou os órgãos repressivos. Por quê? Tudo bem, uma parte da esquerda, não toda ela, uma parte da esquerda foi anistiada, certo, né? Mas nem toda a esquerda foi, mas essa parte que foi anistiada já tinha sido condenada, já tinha sido presa, provavelmente tinha sido torturada, e aí ela deixou né, se estava condenada a 4 anos, deixou de ter que cumprir 4 anos. Uma parte das pessoas já punidas e que tinham passado por horrores foram anistiadas. Só que, como não poderia haver mais nenhum processo, todo o órgão repressivo, todo ele, que nunca tinha sido punido em nada, nenhum nome tinha vindo à tona até então, foi anistiada, né? Não foi punida. Não houve nenhum julgamento. A Comissão da Verdade tentou mexer nisso, que é uma das razões que as Forças Armadas foram para o lado do Bolsonaro. Como o PT ousa mexer nessa história? Que tinha que ter sido enterrada lá atrás. Não é? Então, nós tivemos, foi o único país das ditaduras latino-americanas que não prendeu torturador, não julgou. A Argentina julgou o presidente. Não é isso? E no Brasil, não, porque eles arrumaram uma anistia que deixou impune todos os órgãos repressivos. E com muita gente, inclusive gente que depois forma o PSDB, o centro, dizendo, não, mas temos, inclusive Tancredo Neves, temos que botar uma pedra, nada de revanchismo, né? Falar de prender gente por aí que assassinou é revanchismo, nós somos um povo cordial, muito bonzinho, que não precisa fazer dessas coisas. Ah, tá. Né? E aí é isso que deu, né? E os nomes dos torturadores foram listados, uma parte, pelo menos, lá
na Comissão da Verdade, eles ficaram, isso aí é uma das razões que fez os militares estarem indo agora, no 7 de setembro, apoiar Bolsonaro com suas forças armadas. Gente, o Exército é do Estado, não é do governo. O Exército não pode, numa democracia, se colocar politicamente. Parece que vai acontecer no dia 7 de setembro algo absolutamente anticonstitucional, que eu acho que só não acaba numa coisa pior porque eles estão achando que vão ganhar a eleição. Se é que eu estou certa, né? Vamos lá para a última pergunta? Vai, Neto. Eu acho que eu vou mudar um pouco o assunto, fazendo uma pergunta meio prospectiva, assim, para a gente imaginar o futuro, né? E pegar pegar carona ali no comentário que fez a Ana, depois que a Bruna comentou, que a Vera comentou, né, a respeito do envolvimento da psicologia com a esfera social, com a política, com a esfera pública, né? Eu vou falar um pouco rapidinho, assim, da minha sensação, percepção individual da coisa, para eu conseguir trazer imagens do negócio, né? Então, a minha sensação é que, às vezes, já a duras penas, quando eu digo a gente psicólogo clínico, né, recebendo paciente e tal, a duras penas a gente consegue receber aquela pessoa e fazer uma elaboração do espírito do tempo, dos agentes sociais, culturais, coletivos, que estão ali em ebulição e que estão presentes num discurso, às vezes, super subjetivo. Eu, minha vida, minhas coisas, né? A duras penas, às vezes, isso é reconhecido, é conscientizado, né? Ao mesmo tempo, enfim, eu acho que a gente vai olhando para um lado para o outro e vai percebendo, né, que esse mundo todo aí está afetando as pessoas, né? Voltar lá no Jung, lá no Aspectos do Drama Contemporâneo, né, que ele fala que as pessoas são tubinhas de ensaio, né? O milkshakezinho, né, maluco aí de todos esses elementos culturais, né, também. Então, já a duras penas, às vezes é difícil de fazer isso e de conscientizar isso e de encontrar, às vezes, um lugar de importância dessas questões sociais naquele drama que vem numa narrativa bastante subjetivista, né? Para mim, eu acho legal, bacana imaginar, mas parece que fica ainda mais difícil, embora necessário, imaginar um caminho contrário, no qual a gente, percebendo essas pessoas e percebendo esses efeitos, consiga, enquanto psicólogos, participar de uma maneira ativa na construção das estruturas sociais, na construção, na proposição de leis, na proposição de políticas públicas, etc. Se já é difícil o primeiro caminho, quem dirá o segundo, né? Acho que não é à toa que o Bolsonaro também detesta psicólogo, né? Eu lembro no começo tinha uma série de afirmações dele, assim, falando mal de conselho, falando mal de psicólogo, e porrete que era psicólogo, isso e aquilo, né? Ao mesmo tempo, assim, com uma pitada de sal, isso que eu vou falar, que eu não me lembro exatamente a referência, mas eu lembro de ter visto que nos últimos anos o Brasil foi o país que mais cresceu em casos de ansiedade, né? Então, em alguma medida, quase que com certeza isso também tem a ver com questões, com a presença, né, do bolsonarismo, etc. Tá, então onde que eu queria chegar e perguntar também para você, Vera? Você imagina um futuro, você imagina uma disposição social diferente na qual a psicologia consiga melhor ser ouvida e estar mais envolvida na produção dessa sociedade ao redor? Eu diria para você que, mesmo eu estou hoje meio desanimada, e a barra está pesada, mas eu diria para você que a gente não podemos perder a esperança, né? E é o que, inclusive, o mote que a campanha do Lula está tentando pegar, né? A esperança mesmo da gente conseguir construir, né? Eu tinha uma certeza, né? Quando eu era jovem e arrisquei minha vida e tive do lado de muita gente que arriscou a vida, gente que morreu sob tortura, né? A gente tinha muita certeza que era possível mesmo, né? A construção de um Brasil
de igualdade, de justiça social, né? E que a gente estava nesse processo historicamente determinado. Tinha um tal do Marx que tinha dito isso, e a gente acreditava mesmo, né? E hoje já acho que não, né? Eu acho que a gente não está historicamente determinado isso, mas a gente tem que lutar, sim, né? Enfim, para um Brasil melhor, né? Para a gente conseguir elaborar as patologias, os complexos, não é? A gente consiga dar voz aos que estão calados, né? Os minorizados, né? Que não podem falar, não é? Porque não tem por onde, não é? E que a gente consiga criar um outro Brasil. E certamente um outro Brasil, pelo menos um que me interesse, né? É um Brasil que mantenha as minorias, sim, né? As minorias podendo falar, podendo discutir, criticando, né? Botando para frente, né? E certamente não pode ser um Brasil que não tenha aberto espaço para a psicologia, né? Que ela vem junto com a alma, com a psique, né? Como o Hillman, né? Vamos um Brasil que interessa, que um Brasil melhor, é um Brasil em que a alma brasileira esteja mais presente, né, em que as suas patologias sejam mais elaboradas, né, e que os profissionais de psicologia também estejam participando desse processo, né. É impressionante, a gente está vivendo agora, pós-pandemia, com tudo que aconteceu, gente, tudo que aconteceu, esse horror que a gente viveu, o Brasil, de fato, ele está nos países, ou o país, né, onde o grau de ansiedade, eu não sei bem como é que eles medem isso, está altíssimo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está assim, não é? E não tem psicólogo nas UBSs, né? Eu tenho um filho que é psicólogo, que trabalha em UBS, e ele é de uma região inteira aqui da Zona Norte de São Paulo, quem conhece, né? Ele é o único psicólogo, entendeu? Não é barbaridade um negócio desse, no estado de São Paulo, entendeu? Escola pública que não tem psicólogo, aonde o trabalhar a alma não está presente, nas escolas privadas, onde também não se trabalha a alma muitas vezes, porque se prepara para o vestibular, se aprende inglês, se aprende, agora está na moda, né? Escola bilíngue, não se fala de Brasil, né? A reforma de ensino médio do Temer acaba com história no ensino médio, agora são temas transversais. O que é isso? E eu acho que a história ajuda muito a psique, hein, gente? Eu, quando dava aula de história e fazia psicologia, eu achava que era uma terapia ali coletiva com meus alunos. Eu dava aula para terceiro ano de ensino médio, tá? Dei aula 21 anos num colégio. E eu achava ótimo, porque eles começam a pegar tudo, a entender, elaborar, saber, botar a família lá dentro. Gente, isso é parte de um trabalho psicológico necessário, né? Eu acho. Não é possível, né? Se criar algo interessante sem alma. E nós somos os profissionais das questões da alma, não? Não a alma cristã, né? A alma do vale, né? A psique, né? É uma excelente forma aí de encerrar a nossa sexta-feira. Gente, eu sei que ficaram comentários e perguntas no chat, mas amanhã a gente ainda tem 4 falas aí, então podem retomar as questões, enfim, vão ter oportunidades para a gente estar debatendo mais. Mas eu vou encerrar hoje, porque já são 9h10 e a gente precisa descansar também, né? Muito obrigado por quem permaneceu até agora. Vera, muito obrigado por ter topado a participação, pelas suas considerações, que foram incríveis aí, para a gente abrir o nosso quarto seminário.